Deus está mudando a sua circunstância hoje. Amém? Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que não importa o que você está passando hoje. Não importa como está o teu coração ao você chegar nesse vídeo. Não importa o problema que você está passando ou a fase que você está. Isso não define o teu futuro. Ainda não acabou. Não é o fim. Porque Deus ele vai mudar a tua circunstância, meus irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus de forma errada. Não devemos olhar para Deus tendo em vista nossas circunstâncias, e sim olhar as circunstâncias tendo em vista nosso Deus. Então eu creio em nome de Jesus que Deus está mudando a tua circunstância. Que aquilo que não tinha vida vai começar a ter vida, que aquilo que estava seco vai começar a transbordar e fluir, vai começar a renascer folhas verdes e vai começar a fluir um rio de água viva sobre a tua casa, amém? E eu quero ler uma palavra para vocês que se encontra em Romanos, no capítulo 8, versículo 18 ao 39, que vai se encaixar perfeitamente com isso, meus irmãos. Mas antes do vídeo começar, eu tenho um recado muito importante para passar para você. Não pule esse recado, por favor, em nome de Jesus, não pule esse recado, é sério. Nós estamos com um projeto agora chamado Projeto Sementes do Reino África. Esse projeto tem o intuito de ajudar 130 crianças que estão passando fome na África. Quem comanda esse projeto é o pastor Domingos Manuel e ele tem a missão de poder alimentar essas pessoas, de poder nutrir essas pessoas com alimentos. E como que ele estava fazendo isso hoje? Ele estava plantando alimentos, ele estava pegando e plantando alimentos ali na região para conseguir, fazer com que essas crianças pudessem sobreviver. Só que não está dando conta, pessoal. Não está dando conta, ele precisa do nosso apoio. E o Domingos Manuel ele não tem apoio de ninguém financeiramente para conseguir nutrir e suprir essas crianças. E aí ele veio até mim, me chamou, conversou comigo, fizemos uma chamada de vídeo, entendi toda a história dele, do local, e consegui então fazer esse projeto com o apoio de algumas pessoas para conseguir movimentar recursos financeiros para contribuir para eles, para conseguir trazer alimento para essas crianças. Então eu estou pedindo aqui a ajuda de você que está nesse vídeo aqui para contribuir, meus irmãos, nem que seja com R$1. E meus irmãos, R$1, se for R$1 vai ajudar muito. Vai ser benéfico, então não deixe de contribuir. O Pix vai estar aqui na descrição, vai estar aparecendo na tela, vai estar nos comentários. Contribuam, em nome de Jesus, por favor, eu peço a ajuda de vocês com urgência. Porque no dia que eu conversei com o Manuel, as crianças estavam 2 dias sem comer e elas precisam de alimento, irmão. São mais de 130 crianças e a gente precisa se mover, porque não tem como a gente, viver a nossa vida normal e achando que tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem. A gente reclama de muitas coisas, não é grato por muitas coisas, e tem pessoas que estão querendo justamente o que você tem hoje, cara. Você às vezes reclama, você às vezes murmura, mas poxa, já parou pra pensar que você tem tudo e tem pessoas que não têm nada e que queriam ter o que você tem? Então, não é normal, a gente não tem que normalizar. A gente vê às vezes notícia e coisas e fala assim, isso aí não é normal. Não é normal. Não é normal, e a gente como cristão não pode normalizar isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Então faça a tua parte. Não seja um cristão que só fala da boca para fora e não contribui com nada. Porque a palavra nos fala isso. Jesus mesmo fala, eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Então por isso eu creio em nome de Jesus que Deus toca teu coração para você contribuir com esse projeto. Amém? Paz e graça, meu querido abençoado Nicolai. Estamos aqui com as nossas criançadas dia de hoje, agradecendo mais uma vez. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que Deus te proteja em nome de Jesus. Com a oferta que mandaste aqui na África, Moçambique, conseguimos comprar aqui, como pode ver, os alimentos. Aqui tem bastante crianças em nome de Jesus. Acho que esse alimento não vai bastar para muitas crianças, mas o pouco que você mandou aqui na África para Deus é muito louvado seja Deus. Como pode ver aí, as crianças são muitas em nome de Jesus. Louvado seja. E meus irmãos, estamos aqui hoje então com uma palavra de Romanos 8 que vai nos dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade
da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, aleluia. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E a palavra finaliza dizendo, da mesma forma também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, aleluia. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, meus irmãos. Por que eu li esse texto longo aqui para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que mesmo que essa tua circunstância hoje está desafiadora, ainda não é o fim. Isso não define o teu futuro. Isso não define quem você é. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não olhe para Deus tendo em vista as tuas circunstâncias. E sim, olhe para as tuas circunstâncias tendo em vista o nosso Deus. Se você hoje está passando por um problema, meu irmão, Deus tem poder para transformar. Se você está passando por alguma situação financeira difícil, Deus tem o poder para transformar. A confiança em Deus transforma problemas em oportunidades e Deus está usando isso para você subir de nível, para você conhecer novas vertentes, para você ir conhecer novos caminhos, para você conseguir evoluir espiritualmente. De fato, sem isso, não tem como você progredir. Há muitas circunstâncias que Deus mesmo coloca em nossa vida para que a gente possa ir para um próximo nível, para uma próxima fase. E eu quero que você entenda que tudo está cooperando para o seu bem. Pois a palavra fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E digo mais, a palavra também fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado. A palavra também fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, se você é um justo, se você é alguém que ama a Deus e você está de fato querendo agradar a Deus e viver a vontade de Deus, não olhe para essa circunstância como uma punição. Olhe para essa circunstância como uma preparação. Deus quer te preparar. Deus, Ele quer preparar você. Deus, Ele quer preparar a tua vida. E eu, olhando aqui a palavra, me lembrei muito do que eu acabei de falar no começo do vídeo, sobre a circunstância da África. Irmãos, é muito triste, porque a gente reclama o tempo todo de muitas coisas que nós temos em abundância. E há tantas pessoas que precisam, sabe, daquilo que a gente está reclamando, a gente não tem nem vergonha na cara de reclamar. E sabe, eu olhando aqui a palavra nos diz bem assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Irmãos, falando com o pastor Domingos Manuel, que é o que está organizando lá na África todo o mover para ajudar essas crianças, ele me falou que elas estavam há 2 dias sem alimentação e que o pessoal tinha invadido a mata. Eles estavam localizados em um lugar e o pessoal invadiu a mata e eles acabaram tendo que mudar de lugar. Então eles estão em outro lugar e é um lugar que ele me disse que entra chuva, não é um lugar adequado, e eles estão orando para que tenha uma casinha melhor, um lugar melhor. E sabe, irmãos, aqui a palavra nos fala: quem nos separará do amor de Cristo? Porque o pastor Domingos Manuel, ele é um pastor, né? Ele é cristão e ele prega o evangelho para essas crianças, ele prega o evangelho para elas. E conversando com ele, eu falei: caraca, Manuel, são 130 crianças. Ele falou: sim, Nicolas, são todas ovelhas do Senhor, são uma bênção. E aí eu olho para isso e falo: caraca, olha o pensamento dele, né? Ele tá passando fome porque ele acaba ali, né, tendo essa necessidade também, né, de ter essa provisão física, né, e financeira, e de ver também crianças passando por isso. Ele poderia muito bem se questionar: poxa Deus, você me abandonou? Poxa Deus, por que isso está acontecendo? Mas não, ele está firme, há muitos anos suprindo isso, há muitos anos se virando para conseguir fazer com que isso vá para frente. E aí eu olho para isso e falo: caraca, é isso mesmo que vai te separar do amor de Cristo? Uma circunstância? E depois que a circunstância passar, porque a circunstância vai passar. E depois, porque eu sei que Deus, ele tem poder para transformar essas circunstâncias. Assim como, por exemplo, agora estamos aqui fazendo esse projeto da África para conseguir suprir e mudar essa circunstância. Mas sabe, essa fase não define o futuro deles. Hoje eles estão passando fome, mas eles não ficarão eternamente assim, porque eu creio em nome de Jesus que haverá provisão, que haverá a mão do Senhor sobre esse lugar e que eles vão prosperar em nome de Jesus. A grande verdade é que você olha para as tuas circunstâncias e você define isso como um status eterno. Isso não é um status eterno, isso é uma fase, isso vai passar, Deus vai colocar a mão dele sobre a tua vida. Eu quero que você entenda, de fato, meus irmãos, pode ser difícil, pode ser desafiador, mas a palavra fala: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, aleluia, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero que você se agarre nessa palavra aqui que Paulo fala, que nada deixe você se separar do amor do Senhor, independente da tua circunstância, independente da tua dor. Permaneça fiel, porque Jesus vai te honrar e você permanecendo fiel, eu tenho certeza que isso vai acabar e Deus, ele vai te levar para um próximo nível, para uma próxima fase. Isso não é o fim, isso não define quem você é. Meus irmãos, as circunstâncias não podem nos definir. As circunstâncias não podem nos colocar um rótulo. Se você está hoje sem dinheiro, é uma fase, mas não fique ali, cara, achando que isso é o final. Se você não tem um relacionamento hoje, por você, poxa, quer casar, sonha em ter uma família, mas eu não consigo, beleza, não é o final. Deus, ele vai prover. Agora, a grande verdade é que muitas vezes nós usamos essas circunstâncias como um fator de impedimento e para nos chegar a Deus, para nos chegar mais próximos de Deus. E não deve ser assim, meus irmãos. Não pode ser um fator de impedimento para que a gente não tenha a presença de Deus ou não busque a Deus. Muito pelo contrário. As emoções, aquilo que nós sentimos diante das circunstâncias, as emoções que sentimos, por exemplo, a tristeza diante de situações diversas, isso pode ser benéfico no seguinte aspecto, de que essa tristeza está te levando para Deus. Porque toda emoção pode ser segundo Deus ou segundo o mundo. E se você quiser ver isso, é muito claro. Se a emoção que você está sentindo diante da circunstância está te afastando de Deus, isso é carnal. Esse sentimento é carnal. Mas se a emoção que você está sentindo está levando você para mais perto de Deus, isso é de Deus. Porque isso acontece, meus irmãos. E isso é sobre toda e qualquer emoção. Até mesmo a alegria, até mesmo a euforia, até mesmo a tristeza. Então entenda isso. Deus, ele quer mudar a tua circunstância. Mas eu quero que você entenda que isso tem um propósito. Não é somente para você se sentir bem. Não é somente para você se sentir à vontade. Eu vejo muitas pessoas hoje vivendo um evangelho, buscando viver um evangelho de se sentir bem, de se sentir satisfeito. Meus irmãos, não é sobre isso. Não é sobre se sentir bem.
Não é sobre isso, é sobre o sangue de Jesus, o nome de Jesus. É sobre Ele no fim das contas, é sobre o que você pode fazer sendo instrumento dele na vida de outras pessoas. Então não se limitem, sabe, olhando para a circunstância atual hoje sua e se limitar, achar que é o final, porque Deus ele vai mudar e ele vai transformar. E mais uma última coisa, finaliza aqui, é que às vezes o que você está passando não é nem tão ruim. Sabe, tente olhar numa perspectiva de terceira pessoa e olhe realmente se aquilo, cara, é o fim do mundo mesmo, meu Deus do céu, uma situação, às vezes é algo tão bobo, às vezes é algo tão simples. E por que é tão simples e tão bobo? Porque às vezes você tem que parar para ver o problema de outras pessoas. Às vezes você tem que parar para ver o problema de outras vidas que estão do outro lado do mundo, por exemplo, na África. Às vezes você tá bem assim, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo pagar o boleto daquela camiseta que eu comprei lá na Zara. Meu Deus do céu, eu não consigo dormir essa noite porque eu não consigo pagar. Glória a Deus, você conseguiu comprar uma camiseta, você já tá usando ela, que bênção. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. As crianças que estão lá do outro lado nem camiseta tem. Umas nem chinelo tem, andam descalça. Então, sabe, meus irmãos, comecem a olhar de fato para a realidade, sem ficar, sabe, romantizando tudo isso também. Às vezes o problema que você está passando não é nada. Então receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus possa tocar o teu coração. Amém? Até o próximo vídeo, eu vou deixar aqui abaixo o Pix do projeto, na descrição, e que Deus possa tocar o teu coração para poder contribuir para essa obra. Em nome de Jesus, receba essa palavra e até o próximo vídeo.